Vamos iniciar esse americano penteando bem o cabelo na direção natural dele, já começa a definir o acabamento. Limpo bem essa região da trás da orelha. Começo definindo na linha do tragus, aproximadamente em 45 graus, com a máquina de acabamento e aproveito para limpar também a região da têmpora. Venho com o pente 3 já fazendo o movimento de motion para conectar com as arestas. E na região acima da orelha eu começo a tirar um pouquinho também esse volume para poder tirar um pouco do formato arredondado. A primeira marcação com pente, de fato, é o com pente 1 baixo, aproximadamente um dedo acima da marcação da máquina de acabamento. É importante sempre vir limpando, e aí eu venho com o pente meio, com as alavancas baixa, alta e intermediária, oscilando entre elas para poder limpar bem. Em seguida venho com a 0 alta, intermediária e baixa, para poder tirar essa marquinha da máquina de acabamento. E o próximo pente para conexão e limpeza dessa marcação é o pente 1,5 na alavanca alta, média e baixa. Para tirar essa leve marquinha, venho com a ponta do pente 1. Um acabamento bem feito nunca é demais, então eu sempre venho dando retoques para saber se realmente está como eu quero que fique. Em seguida, venho fazendo o pente corrido com a tesoura de corte para poder fazer a conexão das regiões que estão um pouco mais volumosas e eu prendo para poder facilitar. Continuo fazendo o pente corrido com a tesoura de corte e venho com a tesoura dentada para poder polir. Lembrando que a tesoura dentada não pode ser usada de qualquer jeito. Agora venho com um point cut. Como já falei, conferir nunca é demais, então eu venho com a tesoura de corte para poder dar um acabamento muito melhor. Na parte de trás eu começo delimitando até onde vai meu degradê, então eu limpo com o pente 3 baixo e eu passo várias vezes para poder verificar se realmente está limpo. E diferente do que foi feito na lateral, nessa região de trás eu passei a máquina de acabamento para poder delimitar a parte mais clara do meu degradê, mas é importante que vocês se apeguem a uma técnica específica e aprimorem ela. Façam muitas vezes para que fiquem bons e depois vão alternando. Em seguida eu passo o pente 0 alto. E depois da 0 eu venho com o pente 1 passando em diferentes direções, porque se vocês olharem direitinho, o cabelo dele cresce para diferentes áreas. Então é importante que quando estejamos limpando, saibamos em qual direção o pelo do cliente está, para que a gente passe a máquina no sentido contrário. Em seguida eu venho com o pente meio nas alavancas alta, média e baixa para poder polir, e eu passo ele só com a pontinha para poder evitar que faça outra marcação. E para finalizar essa limpeza eu passo o pente 0 nas alavancas alta, média e baixa, mas também só a pontinha para poder dar uma polida e não ficar tão marcado. Para fazer a conexão da área mais escura eu venho fazendo o pente corrido com a tesoura de corte. Lembrando, todos os cabelos que fazem marcação, eles vêm de cima, então se você tirar uma marcação com o cabelo que vem de baixo, você pode acabar criando outra ou fazendo um buraco. Venho fazendo esse pente corrido sempre no movimento reto para cima, ou até mesmo saindo para poder fazer essa conexão de uma maneira mais limpa. É claro que eu não poderia deixar de usar a tesoura desbaste ou tesoura desfiadeira, como queira chamar, mas tem que usar ela de uma maneira muito específica, não pode usar tanto ela para que não crie buracos ou pontos muito mais claros. E uma dica importante, caso você esteja com a visão muito saturada, tome um pouco de distância porque aí talvez você consiga ver um pouco melhor do que fez e faça o que eu fiz no final, ainda dá uma polida e uma verificada para ver se tudo está ok. Na parte do topo é importante que a gente umedeça, mas isso não influencia tanto. Começo pelo outro lado fazendo as seções em 45 graus para fazer a conexão do topo com a aresta e em seguida venho elevando, fazendo um ângulo de 90 graus para que fique um corte um pouquinho mais reto na parte da nuca e não fique tão volumoso. Logo após isso eu faço a mecha guia central na parte do topo para que facilite o corte dele e eu faço ela ascendente para que o topete fique mais volumoso e a região do ápice, a região mais alta da cabeça, fique mais baixa. E como eu já fiz minha mecha guia na vertical, quando eu puxar as seções na horizontal, ela vai estar ali marcada e eu vou saber o que é que foi feito para que não corte errado. É importante sempre vir aferindo todo o cabelo na vertical, porque como a gente cortou na horizontal, tem alguns fios que ficam irregulares.
Sempre finalizo o cabelo dos meus clientes, não necessariamente finalizar escovando, mas pelo menos secar para que fique do jeito que eles vão ver no dia a dia. E aí eu ainda faço o acabamento final. E tem clientes que gostam de uma finalização na barbearia e outros que preferem arrumar do jeito que eles arrumam no dia a dia. E esse é o resultado do corte americano pro dia a dia. Me conta o que achou nos comentários.